Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das atualizações mais geniais e, olha, mais importantes da história do Bitcoin, a testemunha segregada, ou, como todo mundo conhece, SegWit. Essa mudança na arquitetura do Bitcoin não foi só um remendo, ela resolveu problemas seríssimos e, mais do que isso, abriu as portas para o futuro da rede. Beleza, então. Como vai ser nosso papo? Primeiro, a gente vai entender o que é o SegWit, de verdade. Depois, vamos investigar o porquê dele ter sido criado. Quais eram os problemas da época? Em seguida, a gente entra na parte técnica, mas de um jeito fácil, para ver como ele funciona. Daí, vamos ver como a rede adotou essa novidade e, por fim, o impacto econômico que ele teve, que foi gigantesco. Então vamos começar pelo começo, né? Pelo nome. Testemunha segregada. O que raios isso significa? A verdade é que o conceito principal é super elegante e está todo contido aí, nessas duas palavrinhas. Para a gente entender SegWit, primeiro a gente tem que entender o que é testemunha. Pensa assim, no mundo da criptografia, uma testemunha é a prova, é a solução de um desafio. E no Bitcoin? Bom, no Bitcoin, a testemunha é a nossa famosa assinatura digital. É aquele dado que prova que alguém tem o direito de gastar os fundos. É basicamente a chave que abre o cofre. E aí tudo faz sentido. Testemunha segregada significa exatamente isso. É pegar os dados da testemunha, ou seja, a assinatura, e segregar da parte principal da transação. É uma mudança de lugar, uma organização da casa. E essa imagem aqui deixa tudo claríssimo. Antes do SegWit, a assinatura, a testemunha, ficava lá dentro do corpo da transação. Com o SegWit, ela foi movida para uma estrutura de dados separada. Ela ainda acompanha a transação, claro, mas não faz mais parte do bloco de dados que é usado para calcular o ARG da transação. E essa pequena mudança foi a chave de tudo. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vem a pergunta óbvia. Mas por quê? Por que o Bitcoin precisava de uma cirurgia tão delicada na sua estrutura? A questão toda era que o Bitcoin estava com algumas dores de crescimento, sabe? E essas dores tornaram o SegWit não só uma ideia legal, mas uma necessidade absoluta para a rede continuar evoluindo e, claro, se manter segura. E o SegWit não veio para resolver um probleminha só não. Ele foi tipo um canivete suíço. Resolveu a tal da maleabilidade da transação, abriu caminho para atualizar a linguagem de script do Bitcoin, melhorou a capacidade da rede, otimizou a verificação de assinaturas e até deixou as hardware wallets mais seguras. Um pacotão de benefícios. Mas de tudo isso, o ponto mais crucial mesmo foi acabar com a maleabilidade da transação. Imagina que alguém pudesse alterar um detalhezinho mínimo numa transação antes dela ser confirmada, o que mudava a identidade dela, o ID. Isso gerava uma baita incerteza. Ao mover a assinatura para fora, o SegWit congelou o ID da transação. Ele se tornou imutável, e essa estabilidade foi o que permitiu, por exemplo, a criação de coisas como a Lightning Network. Sem o SegWit, ela simplesmente não existiria. Tá, já sabemos o que e o porquê. Agora vem a parte mais legal, o como. Como os desenvolvedores conseguiram fazer uma mudança tão grande sem quebrar a rede em duas? A solução foi pura engenhosidade. A resposta está numa palavrinha mágica, soft fork. Isso quer dizer que foi uma atualização compatível com as versões antigas. Os nós da rede que não atualizaram para o SegWit ainda conseguiam enxergar as novas transações. Para eles, parecia um tipo de transação meio esquisita, mas válida. E isso foi fundamental para evitar uma divisão caótica na rede. E aqui a gente vê a mudança na prática. Numa transação normal, a assinatura estava ali num campo script-sig. Numa transação SegWit, esse campo fica vazio e a assinatura de verdade vai para esse novo campo Witness, que os nós antigos simplesmente olham e falam: ah, não sei o que é isso, vou ignorar. Simples assim. E claro, o SegWit não pensou só nas transações simples. Ele também trouxe uma versão para scripts mais complexos, tipos de multi-assinatura. É o PWSH, ou Pay to Witness Script Hash. A lógica é a mesma, pegar os dados que desbloqueiam o script e mover para a área da testemunha segregada. Aí vem a pergunta: como uma carteira sabe se está lidando com um ou com outro? Simples e elegante, pelo tamanho do hash. Se o hash tem 20 bytes, é P2WPKH. Se tem 32 bytes, é P2WSH, que, aliás, também traz uma segurança criptográfica bem mais forte, de 128 bits. Beleza, a solução técnica foi genial. Mas, e na prática? Como a rede lidou com aquele período em que nem todo mundo tinha atualizado as carteiras? Foi preciso construir uma ponte entre o mundo antigo e o mundo novo. E a solução para isso foi inacreditável. O que eles fizeram? Eles pegaram um script novo do SegWit e embrulharam ele dentro de um tipo de script antigo que todas as carteiras já entendiam, o P2SH. Resultado?
Para uma carteira antiga, aquilo parecia um endereço P2SH normal, começando com o número 3. Ela enviava os fundos para lá, sem nem saber da novidade. Mas a carteira que recebia, a carteira Segwit, sabia como desembrulhar e gastar usando as novas regras. Essa técnica, que a gente chama de P2SH aninhado, foi a ponte de compatibilidade perfeita. Permitiu que o ecossistema fosse adotando o Segwit aos poucos, sem forçar ninguém a atualizar correndo, sem quebrar nada. Foi uma transição suave e muito, muito bem pensada. E agora, para fechar, a gente vai ver o impacto talvez mais profundo do Segwit. Um impacto que vai além da tecnologia. O efeito dele nos incentivos econômicos da rede Bitcoin. Para entender isso, a gente precisa saber que nem toda parte de uma transação tem o mesmo custo para a rede. Guardar no HD é barato. Usar CPU e internet, um pouco mais caro. Mas o recurso mais precioso, mais escasso, é a memória RAM que cada nó da rede precisa para manter a lista de todas as moedas não gastas, o famoso conjunto UTX. Quanto maior esse conjunto, mais cara a rede fica para rodar. E aqui está o pulo do gato. As taxas não são só um custo. Elas são um sinal que guia como os programas de carteira constroem as transações. Antes do Segwit, as taxas não refletiam o custo real de cada pedaço da transação. Os incentivos estavam tortos. Essa tabela aqui é a prova disso. Olha a transação A. Ela consome mais moedas do que cria, então ela está limpando o conjunto UTXO. Isso é ótimo para a rede. Mas, sem Segwit, ela pagava mais taxa que a transação B, que sujava o sistema aumentando o conjunto UTXO. Não fazia sentido. O Segwit deu um desconto gigante nos dados da assinatura e o jogo virou. A transação saudável para a rede ficou muito, muito mais barata. Então, a grande sacada é essa. O Segwit não só consertou um bug ou aumentou o tamanho do bloco. Ele realinhou os incentivos econômicos. Ele começou a recompensar o comportamento que ajuda a manter a rede do Bitcoin saudável e sustentável no longo prazo. No fim das contas, ao consertar a variabilidade e alinhar os incentivos, o Segwit não só arrumou a casa, mas destravou o potencial para o futuro, abrindo as portas para a Lightning Network e outras inovações. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se uma atualização tão engenhosa assim foi possível, o que mais nos espera no futuro do Bitcoin? A história parece mostrar que a inovação por lá, ela nunca para.